Existe uma razão brutal pela qual tantas pessoas que dizem estar despertas continuam sofrendo exatamente como antes. Elas mudaram as palavras, mudaram os símbolos, mudaram o vocabulário espiritual, mas não mudaram a estrutura interior. O ego apenas trocou de roupa. Gurdjieff falava de algo extremamente desconfortável para o ser humano aceitar. O homem vive dormindo, não dormindo no sentido físico, dormindo psicologicamente, dormindo espiritualmente, vivendo como uma máquina. E a máquina sofre. A máquina reage, a máquina se identifica com tudo. A máquina cria ilusões para não perceber que está dormindo. Então alguém começa a ler livros espirituais, começa a ouvir sobre alma, essência, despertar, consciência, e imediatamente algo dentro dessa máquina se apropria dessas ideias. Esse algo é o ego, a falsa identidade, a personalidade construída. E então nasce um fenômeno muito comum. A pessoa passa a acreditar que despertou, enquanto continua dormindo. Esse é um dos pontos mais duros ensinados por Gurdjieff no Quarto Caminho. Ele explicava que o ser humano não possui um eu único e estável. O que existe é uma multiplicidade de pequenos eus que surgem e desaparecem o tempo todo. Um eu quer meditar, outro eu quer aprovação, outro eu quer parecer espiritual, outro eu sente inveja, outro eu sente medo, outro eu quer poder. E todos esses eus falam dentro da pessoa como se fossem a mesma identidade, mas não são. Isso significa que quando alguém diz, eu despertei, quem exatamente está falando? Qual desses eus, qual dessas vozes, qual dessas máscaras? Percebe o tamanho da ilusão? A personalidade pega a ideia de despertar e transforma isso em identidade. Eu sou alguém consciente? Eu sou alguém desperto? Eu entendo coisas que os outros não entendem, mas por dentro, a máquina continua funcionando exatamente igual. Reatividade, ofensa, comparação, medo, busca por aprovação, ansiedade, sofrimento. E a pessoa não percebe a contradição. Ela acredita que despertou, porque agora tem uma narrativa espiritual sobre si mesma, mas a essência ainda está dormindo. Aqui entra uma distinção fundamental ensinada por Gurdjieff: personalidade e essência. A essência é aquilo que você realmente é. A personalidade é aquilo que foi construído em você. A essência é viva. A personalidade é mecânica. A essência percebe. A personalidade reage. A essência é silenciosa. A personalidade faz barulho o tempo inteiro. E na maioria esmagadora das pessoas, a personalidade domina completamente. Ela é quem fala. Ela é quem decide. Ela é quem reage. Ela é quem constrói a identidade. Então, o que acontece quando uma pessoa entra em contato com ideias espirituais? A personalidade absorve isso, ela se apropria disso, ela usa isso. Agora, a máquina não é apenas uma máquina comum, agora é uma máquina espiritual, uma máquina que fala sobre consciência, uma máquina que fala sobre despertar, uma máquina que fala sobre alma, mas continua sendo máquina. E máquina sofre, porque máquina vive identificada. Identificada significa totalmente absorvida pelas reações. Uma palavra dita por alguém muda seu estado interno. Uma crítica destrói seu humor, um elogio infla seu ego. Uma comparação gera inveja, uma perda gera desespero. E tudo isso acontece automaticamente, sem consciência, sem presença, sem escolha real. Gurdjieff dizia que enquanto o homem não desenvolver consciência real, ele é apenas uma máquina reagindo a estímulos, e a máquina inevitavelmente sofre. Então a pergunta verdadeira não é por que pessoas despertas sofrem. A pergunta real é muito mais desconfortável. Elas realmente despertaram ou apenas adotaram uma nova identidade espiritual? Porque o ego é extremamente inteligente. Ele pode se vestir de qualquer coisa. Ele pode se vestir de humildade. Ele pode se vestir de sabedoria. Ele pode se vestir de iluminação. Ele pode até se vestir de alguém que não tem ego. Esse é um dos disfarces mais perigosos. Porque quando o ego se torna espiritual, ele fica quase invisível. A pessoa começa a falar sobre consciência o tempo inteiro, mas continua profundamente identificada. Começa a falar sobre essência, mas reage a tudo. Começa a falar sobre despertar, mas continua dormindo. E isso gera um sofrimento ainda mais profundo, porque agora existe uma contradição interna. A pessoa acredita que deveria estar livre, mas continua presa. Acredita que deveria estar em paz, mas continua em conflito. Acredita que deveria ter transcendência, mas continua sendo dominada por emoções automáticas. Esse choque interno gera frustração, e muitas pessoas fazem algo ainda mais perigoso.
Elas escondem o sofrimento, porque pessoas despertas não deveriam sofrer. Então criam mais uma camada de ilusão, mais uma máscara, mais um personagem. Mas Gurdjieff nunca vendeu conforto espiritual. Ele era brutalmente honesto. Ele dizia algo que poucas pessoas estão dispostas a ouvir. Antes de despertar, você precisa perceber que está dormindo. E perceber isso de verdade é extremamente doloroso, porque significa reconhecer que grande parte daquilo que você chama de eu é apenas uma construção mecânica. Significa reconhecer que suas reações não são livres, que suas emoções são automáticas, que sua identidade é fragmentada, que sua consciência aparece e desaparece o tempo inteiro, que você passa a maior parte da vida funcionando no piloto automático. Esse reconhecimento rasga o véu da ilusão, e é aí que começa o verdadeiro trabalho. O quarto caminho não promete conforto. Ele fala de algo chamado autoobservação. Autoobservação significa observar a si mesmo sem justificar, sem explicar, sem defender, sem fugir. Observar a máquina funcionando, observar os eus surgindo, observar o ego reagindo, observar a falsa identidade tentando manter controle, observar a cegueira espiritual. E essa observação precisa ser brutalmente honesta, porque enquanto a pessoa continuar acreditando na narrativa confortável de que já despertou, nada muda. A máquina continua operando, o ego continua dominando, a essência continua enterrada e o sofrimento continua. Então talvez a pergunta mais perigosa não seja por que pessoas despertas sofrem. Talvez a pergunta seja outra. E se a maior parte das pessoas que dizem estar despertas nunca tenha realmente acordado? E se o que chamamos de despertar for apenas mais um sonho dentro do sono? E se a personalidade estiver usando a espiritualidade como mais uma estratégia para sobreviver? E se o verdadeiro despertar for muito mais raro, muito mais brutal, muito mais desconfortável do que a maioria imagina? Porque se isso for verdade, então quase tudo que você acredita sobre si mesmo pode estar errado. E essa percepção pode ser exatamente o primeiro choque necessário para começar a acordar. Se essa ideia te atingiu de alguma forma, escreva nos comentários. Talvez eu ainda esteja dormindo. E se você quer continuar explorando esses choques de consciência que rasgam o véu da ilusão, torne-se membro do canal. O link está logo abaixo, porque o que vem a seguir é ainda mais desconfortável. Se a maioria das pessoas que se dizem despertas ainda está dormindo, então existe uma pergunta ainda mais perturbadora surgindo daqui. Como reconhecer o momento em que o ego está fingindo despertar? E mais inquietante ainda, existe alguma forma real de sair da máquina? Ou o homem está condenado a viver dentro dela para sempre? Como reconhecer o momento em que o ego está fingindo despertar? Essa pergunta corta direto o coração da ilusão espiritual, porque o ego não desaparece quando alguém entra no caminho espiritual. Pelo contrário, muitas vezes ele se fortalece. Ele aprende novas palavras, novos símbolos, novas formas de parecer profundo. Ele aprende a falar de alma, de essência, de despertar real. Mas por dentro continua funcionando da mesma forma mecânica. A mesma necessidade de ser especial. A mesma necessidade de ter razão. A mesma necessidade de se sentir superior. A mesma necessidade de ser visto. O ego espiritual é apenas o ego usando roupas mais sofisticadas. E quanto mais sofisticada a roupa, mais difícil fica enxergar o que está por trás. Gurdjieff alertava que a maior armadilha no caminho do despertar é acreditar que já acordou. Porque no momento em que essa crença aparece, a observação morre, a investigação morre, a tensão interior desaparece. A pessoa entra em um novo tipo de sono, um sono espiritual. Ela começa a interpretar todas as suas reações como sinais de consciência. Começa a justificar suas emoções, dizendo que está apenas observando. Começa a explicar seus comportamentos com teorias espirituais. E pouco a pouco, a personalidade cria uma fortaleza quase impossível de penetrar. Uma fortaleza construída com ideias elevadas, mas sustentada por mecanismos profundamente mecânicos. A máquina humana tem uma capacidade extraordinária de adaptação. Ela pode transformar qualquer coisa em alimento para o ego. Sucesso alimenta o ego. Fracasso alimenta o ego. Conhecimento alimenta o ego. Ignorância também pode alimentar o ego. Até mesmo a humildade pode virar combustível para a falsa identidade. A pessoa começa a sentir orgulho de ser humilde. Começa a se identificar com a imagem de alguém que não tem ego. E nesse momento, a ilusão se torna quase perfeita. Porque agora, o ego desapareceu da superfície.
mas continua operando silenciosamente nas profundezas da personalidade. Esse é o motivo pelo qual Gurdjieff insistia tanto em uma palavra extremamente simples, mas extremamente perigosa: autoobservação. Não observação teórica, não observação intelectual, observação direta, viva, brutalmente honesta. Observar o momento em que surge a irritação. Observar o momento em que surge a comparação. Observar o momento em que surge a necessidade de aprovação. Observar o momento em que a falsa identidade tenta se defender. E perceber algo profundamente desconfortável. Quase tudo acontece sozinho. A máquina reage antes mesmo que a consciência apareça. Quando essa observação começa a se tornar real, algo muito estranho acontece. A pessoa percebe que grande parte daquilo que chamava de eu não é realmente ela. São impulsos, são condicionamentos, são reações automáticas, são programas psicológicos funcionando dentro da máquina. Esse momento é perturbador, porque a identidade começa a perder estabilidade. Aquilo que parecia sólido começa a se dissolver. A pessoa percebe que não é um indivíduo único e contínuo, mas um campo de forças internas em constante conflito. Gurdjieff descrevia isso como a multiplicidade do homem. Muitos eus vivendo dentro de um único corpo. Um eu promete mudar. Outro eu quebra a promessa horas depois. Um eu quer disciplina. Outro eu quer prazer imediato. Um eu busca consciência. Outro eu quer conforto. E cada um desses eus aparece com total convicção de que é o verdadeiro dono da casa. É por isso que tantas decisões na vida parecem se desfazer sozinhas. Porque o eu que decidiu não é o mesmo eu que aparece depois. Enquanto essa multiplicidade continua inconsciente, a máquina governa a vida. O homem acredita que escolhe, mas na verdade apenas reage. Acredita que decide, mas na verdade apenas segue impulsos. Acredita que controla a sua vida, mas na verdade está sendo conduzido por forças internas que ele nem percebe. Esse é o verdadeiro significado da palavra sono nos ensinamentos de Gurdjieff. Sono não significa falta de inteligência, não significa falta de conhecimento. Significa falta de consciência sobre o próprio funcionamento. E quando alguém começa a ver isso de verdade, o sofrimento ganha uma nova dimensão, porque agora ele percebe que não sofre apenas por causa das circunstâncias externas, ele sofre porque está identificado com a máquina. Cada emoção automática se torna uma prisão, cada reação mecânica reforça a falsa identidade. Cada momento de inconsciência fortalece o sono. Então, surge uma pergunta que não pode mais ser ignorada. Se a máquina governa quase tudo, existe alguma possibilidade real de despertar? O quarto caminho afirma que sim, mas não da maneira que o ego imagina. O despertar não começa com experiências místicas, não começa com visões, não começa com estados elevados. O despertar começa com algo muito mais simples e muito mais incômodo. Perceber mecanicidade, perceber que a máquina está funcionando, perceber que a reação aconteceu, perceber que o ego se defendeu, perceber que a falsa identidade apareceu. Esse reconhecimento pode durar apenas alguns segundos, mas nesses segundos algo novo entra no sistema. Esse algo é chamado de lembrança de si. Nos ensinamentos de Gurdjieff, lembrar de si significa estar presente ao mesmo tempo que a vida acontece. Não apenas perceber o mundo externo, mas perceber a si mesmo dentro da experiência, sentir que você está aqui, que você está consciente, que você está observando. Esse estado é extremamente raro no ser humano comum, porque a maior parte do tempo a atenção está completamente absorvida por pensamentos, emoções e estímulos externos. Quando a lembrança de si aparece, mesmo que por um instante, algo muda. A máquina continua funcionando, mas agora existe um ponto de observação, um espaço entre o estímulo e a reação, um pequeno intervalo onde a consciência pode entrar. E nesse intervalo começa a nascer algo que Gurdjieff chamava de essência desperta. A essência não reage automaticamente. Ela percebe, ela vê, ela sente a realidade de forma direta, sem os filtros da falsa identidade. Mas aqui existe outro perigo enorme. O ego pode tentar se apropriar até mesmo desses momentos. A pessoa tem uma pequena experiência de presença e imediatamente cria uma narrativa sobre isso. Eu estou despertando, eu estou avançando, eu estou evoluindo espiritualmente. E nesse momento, a máquina volta a assumir o controle. A experiência real se transforma em memória. A memória se transforma em identidade. E a identidade fortalece novamente a personalidade. É por isso que Gurdjieff insistia tanto na ideia de trabalho interior constante. Não existe despertar permanente no início,
Existem momentos, pequenas brechas no sono, pequenos choques de consciência, pequenos instantes onde a pessoa realmente se lembra de si mesma. Esses momentos podem durar poucos segundos, às vezes apenas 1 segundo, mas eles têm um poder enorme, porque cada um desses momentos enfraquece um pouco a hipnose da máquina. Com o tempo, esses instantes começam a se multiplicar. A pessoa começa a perceber suas reações mais rapidamente, começa a ver o ego surgindo, começa a ver a falsa identidade tentando assumir o controle, começa a perceber como o sofrimento nasce da identificação. E essa percepção cria algo extremamente raro: liberdade interior. Não liberdade total, mas pequenas rachaduras no sistema mecânico, pequenos espaços onde a consciência pode agir. Mas esse processo não é confortável. Na verdade, ele pode ser profundamente perturbador, porque quanto mais consciência aparece, mais claramente a pessoa vê a extensão do seu próprio sono. Ela percebe quantas decisões foram mecânicas, quantas emoções foram automáticas, quantas relações foram baseadas em identificação inconsciente, quantas partes da vida foram conduzidas pela personalidade e não pela essência. Esse choque pode gerar 2 reações. Algumas pessoas fogem. Elas voltam para o conforto da ilusão. Voltam para a narrativa de que já despertaram. Voltam para a espiritualidade superficial que promete paz sem confronto interior. Mas outras pessoas fazem algo diferente. Elas permanecem olhando, permanecem observando, permanecem enfrentando a verdade de sua própria mecanicidade. E é nesse ponto que algo realmente raro começa a acontecer. A pessoa deixa de buscar experiências espirituais e começa a buscar realidade. Ela não quer mais parecer consciente. Ela quer ver, não quer mais acreditar que despertou. Ela quer acordar de verdade, não quer mais alimentar a falsa identidade. Ela quer descobrir o que existe além dela. E então uma pergunta inevitável começa a surgir dentro da pessoa: se a personalidade é falsa, se o ego é apenas um mecanismo, se a máquina governa quase tudo. Então, o que exatamente é a essência verdadeira que Gurdjieff dizia existir dentro do homem? E mais inquietante ainda, se essa essência realmente existe, por que ela permanece adormecida na maioria das pessoas durante toda a vida? Se essa essência realmente existe, por que ela permanece adormecida na maioria das pessoas durante toda a vida? A resposta de Gurdjieff é desconfortável, quase cruel para o ego aceitar, porque a essência nasce fraca e a personalidade cresce forte. A essência é aquilo que trazemos como potencial real de consciência, algo vivo, algo autêntico. Mas desde os primeiros anos de vida, ela começa a ser coberta por camadas de adaptação, condicionamento e sobrevivência psicológica. A criança aprende a se agradar, aprende a imitar, aprende a se proteger, aprende a construir uma identidade para funcionar no mundo. Essa identidade se torna a personalidade, e com o passar do tempo, essa personalidade se torna tão dominante que a essência quase desaparece da superfície da vida. A personalidade é necessária para viver no mundo, mas ela se torna perigosa quando assume o controle total da existência. Ela começa a fingir que é o verdadeiro eu. Ela fala em nome da pessoa, ela decide, ela reage, ela sofre. E pouco a pouco a pessoa passa a viver como se essa estrutura fosse sua verdadeira natureza. Mas para Gurdjieff, isso é exatamente o que mantém o homem dormindo. Porque a personalidade não busca a verdade. Ela busca segurança, ela busca aprovação, ela busca manter sua própria continuidade. É por isso que o despertar real ameaça profundamente a personalidade. Porque despertar significa ver que grande parte daquilo que você chama de eu não é real. Significa perceber que suas opiniões foram herdadas, que suas reações foram programadas, que seus medos foram aprendidos, que suas crenças foram implantadas. Quando essa percepção aparece, a personalidade entra em pânico, porque a estrutura que sustentava a identidade começa a tremer. Nesses momentos, muitas pessoas recuam. Elas sentem o desconforto de olhar para dentro e imediatamente voltam para distrações, justificativas ou crenças confortáveis. A máquina sabe se proteger muito bem. Ela prefere continuar sofrendo dentro do conhecido do que atravessar o desconhecido da consciência. É por isso que Gurdjieff dizia que o despertar exige um certo tipo de coragem rara. Coragem para ver a si mesmo sem mentiras. E ver a si mesmo sem mentiras significa perceber a extensão da mecanicidade. Significa observar como pensamentos aparecem sem serem escolhidos, como emoções surgem sem serem convidadas, como impulsos tomam controle do comportamento antes mesmo que a consciência possa intervir. Esse reconhecimento não é agradável. Ele desmonta a ilusão de que somos seres plenamente conscientes.
Mas, paradoxalmente, esse reconhecimento também abre uma porta. Porque quando você vê a máquina funcionando, você deixa de ser completamente a máquina. Surge uma distância mínima entre quem observa e aquilo que acontece. Essa distância é pequena no início, quase imperceptível, mas ela é a semente do despertar real. É o primeiro sinal de que a essência pode começar a emergir. A essência não luta como o ego. Ela não grita como a personalidade. Ela aparece silenciosamente nos momentos em que a consciência está presente. Em um instante de atenção plena, em um momento de percepção direta, em um segundo em que a pessoa percebe claramente o que está acontecendo dentro de si. Esses momentos são raros, porque a máquina consome quase toda a energia psíquica. Gurdjieff falava muito sobre energia interior. Ele dizia que a consciência precisa de energia para existir, mas a maior parte dessa energia é desperdiçada em pensamentos automáticos, emoções repetitivas e conflitos internos constantes. A máquina vive vazando energia. Ela discute mentalmente o passado, ela imagina o futuro, ela reage emocionalmente a cada pequena provocação. E nesse processo, a possibilidade de presença se dissolve. Quando a pessoa começa a observar isso, ela percebe algo assustador. A mente nunca para. Existe um fluxo contínuo de pensamentos surgindo sem controle. Cada pensamento puxa outro pensamento. Cada emoção dispara outra emoção. E tudo isso cria um turbilhão interno que mantém a pessoa permanentemente identificada. Identificação significa perder-se completamente dentro da experiência. Quando você está identificado com raiva, você vira a raiva. Quando está identificado com medo, você vira o medo. Quando está identificado com orgulho, você vira o orgulho. A consciência desaparece e a máquina assume o controle total. Esse estado de identificação constante é o verdadeiro sono espiritual. O despertar começa quando a identificação é vista. Não eliminada imediatamente, mas percebida. A pessoa percebe que está irritada, percebe que está com medo, percebe que está tentando provar algo. Esse simples ato de ver cria uma ruptura no processo automático. A emoção ainda existe, mas agora existe também um observador. Esse observador não é o ego. Ele não quer justificar nem condenar. Ele apenas vê. E essa capacidade de ver é a função mais profunda da essência. Quanto mais essa observação se fortalece, mais a pessoa começa a perceber as estratégias da falsa identidade. O ego quer sempre se proteger, sempre parecer correto, sempre manter sua imagem intacta. E aqui surge outro choque importante no ensinamento de Gurdjieff. A maioria das pessoas não quer realmente despertar. Elas querem apenas reduzir o sofrimento sem perder a identidade. Querem paz, mas não querem ver suas ilusões destruídas. Querem liberdade, mas não querem abandonar as estruturas psicológicas que as aprisionam. O verdadeiro despertar exige exatamente o contrário. Exige atravessar o desconforto. Exige ver as mentiras internas. Exige perceber quantas decisões foram guiadas pelo medo, pelo orgulho ou pela necessidade de reconhecimento. Esse processo pode parecer destrutivo, porque ele desmonta a imagem que a pessoa construiu de si mesma. Mas, ao mesmo tempo, ele revela algo muito mais profundo. Quando a falsa identidade começa a enfraquecer, a essência ganha espaço para respirar. Pequenos momentos de clareza aparecem, pequenos momentos de silêncio interior surgem no meio do ruído mental. Pequenos instantes de presença quebram o fluxo automático da máquina. Esses momentos são preciosos porque mostram que existe algo além da personalidade. Algo que não reage da mesma forma. Algo que observa sem se perder. Algo que percebe a realidade de maneira mais direta. Gurdjieff dizia que esse algo é o início do verdadeiro eu. Mas esse eu ainda é frágil. Ele pode desaparecer rapidamente se a pessoa voltar ao estado de identificação. Por isso, o trabalho interior precisa ser contínuo, não como uma prática mecânica, mas como uma vigilância viva sobre si mesmo. Uma atenção constante ao funcionamento da própria mente. Com o tempo, essa atenção começa a revelar padrões mais profundos. A pessoa percebe que certas emoções aparecem sempre nas mesmas situações, que certos pensamentos retornam repetidamente, que certas reações são quase inevitáveis. E então surge outra pergunta inquietante. Se esses padrões são tão fortes, se a máquina é tão poderosa, se o ego consegue se esconder até mesmo dentro da espiritualidade, então o que realmente pode quebrar esse ciclo? O que pode gerar o choque necessário para romper o sono psicológico do homem? O que pode gerar o choque necessário para romper o sono psicológico do homem? Gurdjieff dizia que o sono humano é tão profundo que pequenas intenções não são suficientes para quebrá-lo.
O homem pode querer despertar, pode dizer que deseja consciência, pode repetir palavras espirituais, mas no momento em que a vida o pressiona, a máquina assume novamente o controle. Isso acontece porque a estrutura mecânica é extremamente forte. Ela foi construída ao longo de toda a vida. Cada hábito, cada reação automática, cada defesa psicológica reforçou essa estrutura. Então o despertar não acontece apenas porque alguém deseja. Ele exige choques reais que quebrem o padrão automático da personalidade. Esses choques não são necessariamente eventos externos dramáticos. Muitas vezes o choque acontece internamente, quando a pessoa vê algo sobre si mesma que não pode mais negar. Um momento de lucidez brutal. Um instante em que a máscara cai. Um segundo em que a pessoa percebe claramente o funcionamento da própria falsidade. Esse tipo de percepção pode ser profundamente desconfortável, porque destrói a narrativa que sustentava a identidade. Mas exatamente por isso, ele tem poder de transformação. A personalidade odeia esses momentos. Ela tenta imediatamente reconstruir a história, justificar o comportamento, explicar por que aquilo aconteceu. A máquina trabalha rápido para restaurar o equilíbrio psicológico, porque a identidade precisa permanecer intacta. Sem identidade, a personalidade sente que está desaparecendo. E para o ego, isso é inaceitável. Ele prefere qualquer forma de sofrimento à dissolução da falsa imagem que construiu. Por isso Gurdjieff falava que o verdadeiro trabalho espiritual não é confortável. Ele exige confrontar constantemente aquilo que a personalidade quer esconder. Não se trata de condenar a si mesmo, mas de ver a mentira interna, ver o orgulho disfarçado de virtude, ver o medo escondido atrás de justificativas inteligentes, ver a necessidade constante de reconhecimento. Cada vez que algo assim é visto sem fuga, um pequeno choque acontece dentro do sistema psicológico. Esses choques criam rachaduras na estrutura da máquina, pequenas fissuras onde a consciência pode entrar. No início, essas fissuras são breves. A pessoa vê algo por um momento e logo depois volta a se identificar. Mas mesmo assim, algo mudou. A ilusão não pode voltar a ser completamente sólida. A pessoa já viu o mecanismo funcionando. Esse processo pode se repetir muitas vezes. A máquina reage, a pessoa observa, a identificação retorna, a observação aparece novamente. Aos poucos, uma nova qualidade de atenção começa a nascer. Não é uma atenção forçada, é uma atenção viva, interessada em descobrir o que realmente está acontecendo dentro de si. E quando essa atenção se aprofunda, algo curioso acontece. A pessoa começa a perceber que grande parte do sofrimento não vem diretamente das circunstâncias externas. Ele nasce da identificação. A vida traz situações difíceis, isso é inevitável. Mas o sofrimento psicológico surge quando a máquina reage automaticamente e a consciência desaparece. Por exemplo, uma crítica pode surgir. A personalidade imediatamente se sente ameaçada. Surge irritação, defesa, necessidade de provar que está certa. Mas, se nesse momento a pessoa consegue observar a reação, algo muda. A emoção ainda existe, mas ela não domina completamente. Existe um espaço onde a consciência pode respirar. Esse espaço é pequeno no início, mas ele é a chave de todo o processo. Porque dentro desse espaço, a essência pode aparecer. A essência não reage da mesma forma que a personalidade. Ela não precisa defender uma imagem, ela não precisa provar valor. Ela percebe a situação com mais clareza. Quando a essência começa a participar da experiência, a qualidade da vida muda. Não porque os problemas desaparecem, mas porque a relação com eles se transforma. A máquina reage com tensão, a essência observa com presença. A máquina cria conflito, a essência cria compreensão. Mas esse estado não é permanente no começo. A pessoa pode ter um momento de consciência e logo depois voltar ao sono. Isso pode acontecer dezenas de vezes por dia. Esse vai e vem, faz parte do processo. Gurdjieff dizia que o despertar é gradual, porque a energia necessária para sustentar a consciência precisa ser construída. Essa energia não aparece sozinha. Ela precisa ser acumulada. Cada momento de autoobservação economiza energia que antes era desperdiçada em reações automáticas. Cada instante de presença enfraquece um pouco a identificação. E pouco a pouco, a máquina começa a perder parte do seu domínio absoluto. Mesmo assim, a personalidade continua tentando recuperar o controle. Ela pode transformar o próprio trabalho interior em motivo de orgulho. A pessoa começa a pensar que está avançando mais do que os outros. Começa a se comparar. Começa a se sentir especial por estar despertando. Nesse momento, o ego retorna pela porta dos fundos. Esse é um dos testes mais difíceis no caminho, porque a mente tenta transformar qualquer progresso em nova identidade. E
quando isso acontece, a observação precisa voltar ao início. Ver o orgulho, ver a comparação, ver a necessidade de superioridade. Não lutar contra isso, mas enxergar claramente. Quando esse tipo de honestidade se torna constante, a personalidade começa a perder sua força absoluta. Ela ainda existe, mas já não domina completamente. A pessoa começa a sentir algo novo, uma presença mais estável dentro de si, uma sensação de estar realmente ali, consciente do momento. Essa presença é o início do verdadeiro despertar. Não é uma experiência espetacular, não é um estado místico permanente. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo, estar acordado dentro da própria vida. Mas quanto mais a pessoa prova esse estado, mais ela percebe o quanto passou a vida inteira dormindo. Percebe quantas decisões foram tomadas mecanicamente, quantas emoções dominaram sua percepção da realidade, quantas vezes o ego construiu histórias para proteger a falsa identidade. Essa percepção pode ser dolorosa, mas também é libertadora, porque ela mostra que o sofrimento não é um destino inevitável. Ele é um efeito da identificação constante com a máquina. E se a identificação pode ser vista, então ela também pode começar a se dissolver. Mas aqui surge uma pergunta ainda mais profunda, uma pergunta que quase ninguém faz com sinceridade. Se a maior parte do sofrimento nasce da identificação com o ego, e se o ego é apenas uma estrutura mecânica construída ao longo da vida, então quem exatamente você seria sem essa falsa identidade? O que restaria de você se o véu da ilusão realmente caísse? Se você chegou até aqui, algo dentro de você já percebeu a verdade desconfortável que Gurdjieff apontava. O homem acredita que está acordado, mas continua dormindo dentro de sua própria mente. O sofrimento não desaparece, porque a falsa identidade continua comandando tudo. O ego reage, a máquina responde, e a essência permanece enterrada sob camadas de personalidade construída. O verdadeiro despertar começa no momento em que você vê isso sem fugir, sem justificar, sem suavizar. Apenas vendo o funcionamento da ilusão. E essa visão é o primeiro choque real contra o sono espiritual, porque enquanto você continuar acreditando que já despertou, nada muda. Mas no momento em que você admite que ainda existe cegueira espiritual, algo começa a se mover dentro de você. Algo mais profundo que o ego. Algo que Gurdjieff chamava de essência. Se este vídeo fez você enxergar algo incômodo sobre si mesmo, escreva nos comentários. Talvez eu ainda esteja dormindo. E se você quer continuar explorando os ensinamentos profundos de Gurdjieff, do Quarto Caminho e do despertar real da consciência, torne-se membro do canal. O link para se tornar membro está na descrição. Aqui, nós não buscamos conforto espiritual. Nós buscamos consciência real, porque somente quem aceita ver o próprio sono pode começar a despertar.